até falava assim, não tem dinheiro para ir, mas se for preciso eu vendo meu carro, se eu não conseguir patrocínio, eu vendo meu carro para poder ir, porque carro a gente compra, né? Experiências a gente vive. E aí, pessoa, tudo beleza? Estamos começando mais um episódio aqui do AgroResenha e nessa semana eu tô aqui com o João Saci, que é para-atleta amador. Eu sei que seu sobrenome não é Saci, né, João? É João Rodovalho, né? Se eu não estiver enganado. Isso. Mas só pra você ter uma ideia, o João, ele é para-atleta amador, palestrante, criador de conteúdo, que busca aí dar voz à inclusão e à diversidade por meio de pautas de superação através da prática do esporte, cara. E olha só, foi o primeiro amputado sul-americano a chegar no acampamento base do Everest. E não é à toa que ele tá aqui hoje, porque ele foi uma sugestão da Camila, sua própria irmã, cujo trabalho nosso se encontrou aí no meio corporativo, né? Camila trabalhava no Grupo Sinagro, a gente se conheceu ali e falou, não, me passa o contato do seu irmão que eu quero entrevistar ele. João, muito obrigado por participar aqui com a gente, cara, e seja super bem-vindo ao AgroResenha Podcast. Eu que agradeço pelo convite, Paulo, para estar compartilhando um pouco da minha história com um público totalmente diferente, né? O público do agro, mas é uma honra para mim estar aqui falando. Também tenho parte da minha história no agronegócio. Eu, durante 7 meses, fui consultor financeiro de 2 fazendas de cria de gado no Rio Grande do Sul, na época que eu morei lá. E agora estou aqui compartilhando um pouquinho da minha história com vocês e quero, quem sabe, trazer alguns aprendizados, alguns insights aí sobre tudo aquilo que eu vivi e que eu posso compartilhar de experiência. Com certeza, cara. Eu não sabia desse pezinho aí no agro. Depois você vai contar essa história aí. Mas pra você que tá aí ouvindo, já sabe, aqui no AgroResenha Porteira não tem tramela pra quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio. Então não sai daí, porque esse bate-papo aqui tá muito legal. Firma o golpe que nós já estamos de volta. Você já deve ter ouvido a máxima de que é o olho do dono que engorda o boi, certo? Isso é verdade até certo ponto, afinal, só olhar não adianta nada sem uma boa direção. Com base em valores como honestidade, qualidade, inovação nos produtos e excelência no atendimento, a Nutripura, que desde 2002 atua no segmento pecuário, te dá essa direção, oferecendo os melhores produtos e serviços aos pecuaristas, garantindo resultados positivos não só no campo, mas principalmente no bolso. E eu digo isso não é da boca pra fora não, afinal eu trabalhei lá, cara. Eu vi com meus próprios olhos a competência técnica e o cuidado com o negócio do cliente. Siga a Nutripura no Instagram, Facebook, LinkedIn e YouTube. Entre no site www.nutripura.com.br e fique atualizado sobre o que há de mais avançado na pecuária. Nutripura, o produto certo, na hora certa. João, normalmente, assim, eu trago pessoas que não trabalham diretamente no agro, mas que com certeza podem impactar pessoas do agro, né? Esse é um pouco do propósito aqui do AgroResenha. Mas todo mundo que chega aqui conta um pouquinho da história, né? Então, pra começar essa resenha aqui, cara, conta um pouquinho da sua história pra gente. A gente vai contar ela ao longo, né, do episódio, mas conta um pouquinho, resumidamente, a sua história, cara. Bom, vamos tentar resumir a história que é o livro, né? Literalmente. Exatamente, literalmente o livro. Meu nome é João Carlos Rodovalho Costa, eu tenho 40 anos, me formei em gestão financeira, tive pós em controladoria de gestão, trabalhei uma boa parte da minha vida na área de financeira. Hoje faço palestras contando um pouco da minha história de vida. Tenho o meu livro que se chama Nascido para Vencer, uma vida de superações, um livro que conta a minha história. Sou irmão da Camila, que trabalhava no Grupo Sinagro. Tenho um irmão mais velho também, uma irmã mais nova. E eu costumo dizer que eu sou filho da Miriam e do César Augusto, neto da Marlene e do seu João, também, que tem uma boa história na época no agronegócio. Ele vendia fazendas, então, querendo ou não, minha trajetória se confunde um pouco com o agro. E eu sou uma pessoa que aprendeu desde muito novo que aquilo que não limita transforma, que a vida é feita de dificuldades, que essas dificuldades trazem oportunidade de crescimento. Com 17 anos eu fui diagnosticado com câncer, e esse diagnóstico de câncer foi um câncer no joelho que levou à amputação da perna.
Por isso, o apelido João Saci. As pessoas perguntam, por que João Saci? Eu, João Saci, porque eu só tenho uma perna. E eu sou o cara que faz de tudo somente com uma perna. Eu não acho pejorativo, não tem problema nenhum me chamar de Saci. É o que representa muito bem quem eu sou, o cara que só tem uma perna e que faz de tudo somente com uma perna. Me tornei um atleta paralímpico de natação e foi durante essa jornada da natação que eu descobri que não seria a ausência de uma perna que iria impedir de eu realizar meus sonhos e de buscar meus projetos, meus objetivos. Porque quando eu entrei dentro da piscina, eu vi que eu nadava tão bem quanto qualquer outra pessoa. Que a perna, ela, traria uma certa limitação, mas que eu poderia compensar de outras formas. No auge da minha carreira, ali em 2000, isso foi em 2001, essa amputação, foi com os 17 anos, eu iria completar 18 anos. Normalmente nas palestras eu digo que era o meu aniversário onde eu tinha grande expectativa, né? Porque justamente quando você vai fazer 18 anos que sua vida vai mudar, você tem que decidir qual faculdade que você vai entrar, e naquele momento eu tive que lutar pela minha vida para hoje estar aqui. Quando eu faço as palestras, Paulo, eu pergunto para as pessoas, né? Qual que é a primeira palavra que vem na sua cabeça quando se fala de câncer? A maioria das pessoas responde que é morte. Então, aos 17 anos eu tive que lidar com a morte. Foi um momento difícil, um momento de grandes transformações. Mas eu voltei a nadar, voltei a competir, eu já nadava antes. E como eu comentei, eu comecei na natação paralímpica e logo depois de terminar meu tratamento de quimioterapia, um ano depois, eu terminei em novembro de 2001, em novembro de 2002 eu fui campeão brasileiro de 100 metros costas. Foi meu primeiro título nacional. Eu falei, caramba, eu sou bom nisso, então eu posso melhorar cada vez mais. A gente tem que saber reconhecer aquilo que a gente faz bem. E eu comecei a nadar, me dedicar, e eu digo que eu me tornei um atleta muito mais completo após a amputação, porque eu tive que trabalhar vários aspectos na minha vida para me tornar um atleta. Aí no auge da minha carreira eu fui fazer meus exames de rotina, porque quem tem câncer, quem teve câncer precisa fazer os exames de rotina, de acompanhamento. Eu descobri que eu tava com 12 nódulos no pulmão. Eu falo, caramba, né? Tendo que parar minha vida de novo por conta do câncer. Eu tô no auge da minha carreira, fazendo tudo aquilo que eu queria fazer, nadando super bem, assim. Eu digo que eu tava nadando no limite ali, na linha da água, né? Tava muito bem. E eu parando de novo minha vida. E dessa vez o médico falou pra mim que eu deveria fazer um autotransplante de medula. Eu doar a medula pra mim mesmo, que era uma forma de tentar diminuir a chance do tumor voltar, porque apareceram 12 nódulos, né? E fiz o tratamento, fui para São Paulo, foi uma época muito difícil na minha vida, foi a época onde eu pensei em acabar com tudo, em desistir realmente, e naquele momento, quando eu falo acabar com tudo, desistir realmente da minha vida, não é que eu não queria mais viver, eu não queria mais sofrer. Foi um momento onde eu pensei que o suicídio seria a saída dessa situação. Mas entendi que a vida continuava, teve alguns processos lá, entendi que a vida continuava. Fiz meu tratamento, terminei meu tratamento. As pessoas não estão me vendo, mas elas podem ter uma noção. Eu tenho 1,85 m. Nessa época eu cheguei a pesar 52 quilos. Nossa. Você imagina. Fiquei muito magro. Era só a capa do Batman, né? Só a capa do Batman. Bati o vento, saiu voando. Mas só que eu terminei meu tratamento, tudo certo, voltei para Goiânia, fiz meu tratamento, depois eu mudei para o Rio Grande do Sul, fui me desbravar pelas terras gaúchas lá, comecei a estudar, comecei a treinar na natação, não deixei de nadar, eu nunca deixei de nadar, mas só que essa volta foi muito difícil, porque eu fiz um tratamento que foi muito pesado, e esse tratamento muito pesado, ele me fazia sentir muitas dores musculares quando eu treinava. Então, eu tive que entender que eu não era mais a mesma pessoa. Apesar de eu ser, eu me ver ali, eu sabia que eu era um atleta de alto rendimento, eu tive que entender que eu tive que reiniciar todo o processo. E esse reiniciar foi difícil. Então, um dia após o outro, eu fui conseguindo retomar a rotina de treino, a rotina de competições, até que em 2009 eu fui fazer meus exames de rotina, eu descobri o câncer pela terceira vez. Era mais um câncer, o terceiro câncer. Mas aí eu pensei assim, bom, não morri na primeira, não morri na segunda, não vai ser na terceira, né? Parecendo o gato, né? Matei no peito e falei assim, tá certo, não vou morrer de câncer. Aí eu digo, nas palestras, eu digo que foi a resiliência que estava me ajudando a superar aquele momento. Porque, poxa, os 2 primeiros momentos me ensinaram bastante. Então toda a estratégia, tudo aquilo que eu aprendi no primeiro, no segundo câncer, eu estava usando já no terceiro. Já estava dentro da minha mente como que eu iria lidar com isso. Mas eu fiz uma cirurgia, retirei o nódulo, era um nódulo único, fiz a cirurgia, voltei a nadar, voltei a competir. Aí em 2010 eu fiz meus exames de rotina, e você, ouvinte,
Adivinha o que aconteceu? Mas a vida é uma caixinha de surpresas. Eu acho que você deve estar falando Mais assim. uma vez. Mais uma vez, sim, mais uma vez. Era a quarta vez, era o quarto câncer. E dessa vez, o médico falou pra mim que deveria tirar parte do pulmão esquerdo. Falei pra ele, cara, faz o que for necessário, eu quero continuar vivo. Eu quero continuar vivo porque eu sei quem eu sou, sei da minha capacidade e não vai ser a ausência de um pulmão que vai me pedir alguma coisa. Então, eu fiz a cirurgia e o médico tirou parte do meu pulmão esquerdo. E ele falou pra mim, você não vai ser mais competitivo. Eu falei, ué, tudo bem, né? Essa é a opinião dele, não é a minha opinião. A opinião dele, ele tá baseado nos estudos e tá tudo bem. Ele estudou bastante sobre isso, é uma pessoa especialista. Mas eu sei quem eu sou, eu sei da minha realidade. E quando eu comecei a treinar pra expandir o pulmão, pra fazer uma fisioterapia respiratória, pra eu não ter tanta dificuldade assim pra respirar, falei, cara, eu tenho que nadar. Eu tenho que competir. Não consigo. Aí vem aquela cabeça do atleta. Bom, se eu não tenho parte do meu pulmão, e se eu preciso melhorar o meu condicionamento, e se eu preciso ter menos gasto energético, eu preciso melhorar minha técnica. Então, cada vez que eu for mais técnico, cada vez que eu for melhorando mais minha técnica, menos desgaste energético eu vou ter. Então, eu vou conseguir render melhor. E eu voltei a ganhar competições mesmo após a retirada de parte do pulmão esquerdo. Não eram os meus melhores tempos, mas dentro das condições que eu tinha, era o melhor que eu poderia fazer. Mas ganhei campeonatos regionais mesmo sem parte do pulmão. E dava um trabalhinho pro pessoal. Então, mesmo, né, por todos esses processos, assim, que acabou desgastando bastante o corpo, eu ainda conseguia dar um trabalho pro pessoal. Aí, em 2014, eu já não tinha mais tanta motivação assim para nadar. Em 2013 eu me formei em gestão financeira, voltando um pouquinho no tempo, concluí a gestão financeira. Em 2014 eu me aposentei das piscinas, falei, bom, tô mais com vontade de nadar, já não tenho a mesma disposição, já não tenho a mesma vontade, vou parar. Parei, fiquei uns 6 meses sem fazer nada, 6 meses só comendo e bebendo, deu uma inchadinha e aquilo não estava me fazendo bem, comecei a entrar em depressão e eu falei, cara, não dá pra ficar nessa vida assim. Aí eu tava olhando na internet o pessoal fazendo uma atividade física, mas todo mundo destruído e feliz, eu falei, vou fazer esse negócio aí, que é o tal do CrossFit. CrossFit. Fui fazer a primeira aula experimental, passei 3 dias morrendo de dor, sem esticar o braço, né? Eu mal consegui esticar o braço pra pentear o cabelo. Eu não tenho cabelo, a sorte é essa. Mas passei 3 dias morrendo de dor, dormindo mal pra caramba e falando assim, é isso que eu quero pra minha vida, é isso que eu quero pra minha vida. A pessoa acaba gostando de sofrer, né? Sim, um pouco. Sim. Aí em 2015 eu comemorei minha alta do câncer, falei, opa, 5 anos sem ter nada, né? Você é considerado curado, então a chance de você ter câncer é de qualquer outra pessoa que nunca teve, então você já é considerado curado. 5 anos é um marco, assim, para as pessoas que foram diagnosticadas com câncer. Comemorei, vibrei muito. Aí em 2016 fui fazer meus exames de rotina e adivinha o que aconteceu, cara ouvinte? Mas a vida é uma caixinha de surpresas. Meu pai. Era o quinto câncer em 2016. Só que dessa vez foi a recuperação mais rápida. Eu digo que entrei para fazer cirurgia no dia 22 de dezembro, dia 24 de dezembro eu tava passando o Natal em casa. Até o último dia antes da cirurgia eu tava treinando. Por quê? O esporte deixa o meu corpo preparado para lidar com a adversidade de uma doença. Não quer dizer que eu não vou ficar doente, mas se eu ficar doente, meu corpo vai recuperar muito mais rápido, porque ele vai ter as ferramentas para estar se recuperando. Eu nunca deixei de fazer atividade física. Então fiz a cirurgia, retirei um nódulo ali, tudo mais, né? Não precisei fazer quimioterapia, tava tudo certo. Meu médico não quis fazer as quimioterapias, eu falei, ok, não vou achar ruim, né? Se eles não querem. Então, não precisou fazer. Aí em 2017 eu comecei a contar a minha história para as pessoas. E as pessoas ficavam assim, caramba, né? Tipo, você passou por tudo isso, tá treinando CrossFit aí, tá fazendo as coisas. E eu fui vendo que a minha vida tinha o poder de impactar a vida de outras pessoas. Poxa, porque até um determinado momento eu achava que assim, cara, minha vida, né? A única coisa que eu fiz foi querer estar vivo. Sim. Eu não fiz nada demais. Mas só que depois eu fui vendo, caramba, eu fiz muita coisa mesmo. Pra eu estar aqui hoje falando com as pessoas, transmitindo aquilo que eu aprendi, eu tive muitos aprendizados. Mas só que eu seguia só de topo em topo. Eu não olhava para a trajetória que eu tinha feito. Aí em 2017 eu comecei a contar minha história, falando um pouquinho da minha história. Aí em 2018 eu decidi escrever meu livro. Eu escrevi meu livro que conta a minha história, que é o Nascido para Vencer, uma vida de superações. 2019 eu lancei ele lá em Porto Alegre. Na época eu ainda estava morando no Rio Grande do Sul. Só que lá em 2019 eu entendi que já não fazia mais sentido estar morando no Rio Grande do Sul. E mais ou menos quando eu comecei a contar minha história, é quando eu estava trabalhando na fazenda, fazendo o
trabalho de consultor financeiro dessas duas fazendas. E quando eu comecei a contar minha história, falei que eu precisava ter um livro, porque eu contando é uma coisa, a pessoa lendo o livro é completamente diferente, ela vai ter os aprendizados dela, ela vai ter os insights dela, ela vai achar aquilo que é importante para ela naquele momento. Aí em 2019 eu lancei meu livro, decidi voltar para Goiânia, voltei para Goiânia, tive que recomeçar toda a minha trajetória aqui, porque minha trajetória de trabalho, de estudos, tudo foi no Rio Grande do Sul. Na época que eu morava aqui em Goiânia, a minha trajetória era, no caso, de atleta, porque eu decidi ser atleta naquele momento. Então, trabalho, essas questões assim foram todas no Rio Grande do Sul. E minha vida estava, como se diz, recomeçando. E eu assim, caramba, eu preciso botar energia para funcionar, né? Eu preciso botar energia em movimento. Preciso fazer alguma coisa que me tira da zona de conforto. Aí você tá perguntando, o que você vai fazer para sair da zona de conforto? Aí eu vi um amigo meu indo para uma viagem. Eu comecei a perguntar para ele, indagar para ele, porque como que faria aquela viagem, né? Como que eu poderia fazer e tal. Ele me perguntou, João, por que você tá perguntando isso? Eu falei, não, é porque eu vou fazer essa viagem também. Ele falou assim, mas você só tem uma perna. Eu falei, ok, a gente treina a mesma coisa. Aí ele falou assim, tá, mas você não tem uma perna e não tem parte do pulmão. Eu falei, ok, eu treino mais do que você. E tipo, naquele momento a gente deu risada e ele falou assim, realmente, você treina mais do que eu, porque naquela época eu tava treinando pra competição de CrossFit. E aquela coisa assim, bom, eu pego pessoas como referência. Se tal pessoa fez, eu consigo também. Então, aquela pessoa é uma referência pra mim, ela é uma inspiração que vai servir pra eu fazer isso. E essa viagem é ir pro acampamento base do Everest. Tipo tava assim, de boa e fala, vou pro acampamento base do Everest. Tô sem fazer nada aqui, né? Eu tô à toa aqui. Vou pro acampamento base, vou cruzar um oceano inteiro, chegar lá no Nepal com 8 horas e 45 minutos de diferença e vou andar 50 quilômetros, saindo de 2.800 metros de altitude para chegar a 5.364 metros de altitude. Aí as pessoas falam assim, caramba, né? Eu pergunto, doido da porra. Quem tem que ir pro Everest? Cara, dificilmente alguém levanta a mão. E aí, tá curtindo o bate-papo, cara? Espero que sim. Mas eu tô passando aqui para te dar um recadinho. A missão da Stoller é transformar conhecimento em inovação para a agricultura, gerando valor a todos os envolvidos. Por mais de 50 anos, ela transforma conhecimento em inovação no esforço de impulsionar as culturas a alcançarem seu máximo potencial genético e atingir altas produtividades. E quando se trata de conhecimento, você pode encontrar tudo sobre fisiologia, nutrição e biologia de plantas no podcast Campo On, produzido pela Stoller. Lá, um time de especialistas aborda assuntos relacionados às principais culturas agrícolas e, como você já sabe, você pode escutar quando, onde e como quiser. Aprimora o seu conhecimento no site da Stoller, o www.stoller.com.br. Lá você vai encontrar vários artigos técnicos e o link para assinar o podcast Campo On no Spotify. Lembre-se de seguir a Stoller no LinkedIn, Instagram, Facebook e YouTube. É só procurar por Stoller Brasil. Isso é inovação, isso é Stoller. Ô, João, cara, acho que a sua história é legal e foi até importante você ter meio que contado rapidinho de cabo a rabo, mas agora vamos explorar um pouquinho mais isso aí, né, cara? Assim, eu imagino que pra alguém com 17 anos recebeu a notícia dessa, quando a gente tava conversando, eu tava me imaginando com 17 anos, sabe? A cabeça que eu tinha e as preocupações que eu tinha, né, as dúvidas, as incertezas, eu falei assim, cara, se eu recebesse essa notícia com 17 anos, qual seria a minha reação, sabe? E eu, óbvio, não sei dizer, porque nunca passei por isso, mas teve um aspecto interessante aí, que você até comentou comigo previamente, e falou aí também, que você já competia antes, né, de você ter amputado a perna. E eu queria saber de você, cara, que assim, beleza, aconteceu tudo aquilo lá, você amputou a perna, cara, quando que foi o momento assim que virou a chave? Porque a gente, nessa idade, é muito inconsequente, né? Pensa várias coisas, porque não tem experiência ainda, né? E como que foi essa virada de chave? O que aconteceu? Quando que você percebeu que essa amputação, de fato, não seria uma barreira, assim? Hoje, Paulo, eu converso muito com pessoas que estão passando pela amputação, pessoas que vão passar pelo mesmo processo que eu passei. Quando você tem 17 anos, você recebeu uma notícia dessa, você se questiona de várias coisas.
Pai, Sim. como que vai ser minha vida agora? O que eu vou ser capaz de fazer? Como que eu vou viver dessa forma? Em 2001, eu não tinha muitas referências, eu não conhecia pessoas amputadas e não tinha facilidade das redes sociais que a gente tem hoje. Sim. Hoje, na rede social, você procura por hashtag ali amputado, você vai ver várias pessoas que são amputadas que podem servir de referência e você pode conversar e trocar experiência. Naquela época não tinha isso. Então, quando eu recebi a notícia, a primeira coisa que eu falei, eu não quero amputar minha perna. Por que eu preciso amputar minha perna? Tá tudo bem, não tem nada de errado. Até então, eu tinha feito uma cirurgia, retirado o tumor, deixado um pedaço dentro, né? Mas até então tava tudo certo, tava tudo bem minha perna. Corria, fazia as coisas, tava caminhando. Tanto é que quando eu fui para a sala de cirurgia para fazer a cirurgia, eu fui caminhando. Eu falei, não, eu quero dar meus últimos passos com as duas pernas. Então, ali naquele momento, quando eu escutei a notícia, eu falei pro médico, não quero amputar minha perna. Chorei, tremi e tudo mais assim, mas eu digo que veio uma força maior. E essa força maior que te centra é Deus. Naquele momento, é onde você encontra força. Aí eu perguntei para ele quando que a gente teria que fazer a cirurgia, ele, o mais rápido possível. Ele, beleza. Aí eu falei, beleza, o mais rápido possível, então numa terça, que era o dia que ele deu a notícia, e na sexta-feira eu já estava fazendo a cirurgia. Dia 1º de junho de 2001. Ali nasceu o João Saci. E eu hoje, quando converso com as pessoas, eu falo assim, aceitar que você precisa amputar a perna é uma coisa. Porque você entende que é a única solução que tem naquele momento. O médico está buscando preservar a sua vida, e diante daquela situação, isso é o necessário. É o mal menor, vamos por assim dizer. Ninguém escolhe querer amputar parte do seu corpo, ninguém quer perder parte do seu corpo. Mas naquele momento eu entendi que era o necessário. Ok, é um momento. Você viver o processo de aceitação é outro. Então essa virada de chave ela vai acontecendo em diversos momentos da sua vida. Não tem um ponto exato onde todas as coisas acontecem. Como eu falei, a primeira grande virada de chave foi justamente quando eu voltei a nadar. Que eu entrei dentro da piscina e que eu vi que eu nadava tão bem quanto meus amigos que tinham as duas pernas. Como eu comentei, eu uso pessoas como referências para mim. Se meus amigos nadam bem, eu nado bem também. E foi mostrando o resultado nas piscinas de natação durante as competições. Só que vai vindo outras viradas de chave. Tipo assim, por exemplo, 18 anos, você ainda tem muita dúvida se você vai conseguir aquela coisa. Você é uma pessoa atraente? Será que alguém vai se interessar por mim? E eu fui vendo que não, que tipo, tinha as pessoas que se interessavam por mim, que olhavam para mim para além da minha deficiência, para além daquilo que eu mostrava naquele momento, e tinha pessoas que rejeitavam. Ok, normal, cada um tem seu nível de consciência. Eu tive que lidar com olhares de pessoas, por exemplo, pessoas olhando de forma curiosa. Teve gente que nunca viu pessoa amputada. Até um tempo atrás eu fui para o Tocantins para fazer uma palestra, o pessoal, eu passei mal, tive que ir num posto de saúde, teve um senhor que ficou olhando para mim desde o momento que eu desci do carro até entrar dentro do posto de saúde. Provavelmente aquela pessoa nunca viu uma pessoa amputada usando uma prótese. Eu vou brigar com ele? Não vou, porque é a consciência dele naquele momento. Então eu fui entendendo esses processos. E é por isso que eu digo, você viver o processo de aceitação, ele é um processo contínuo. Dia após dia você vai melhorando. Por exemplo, eu posso trazer um exemplo de uma menina que uma vez eu fiz uma live com ela, e ela falou sobre a questão de, por exemplo, que ela tinha uma ferida no coto dela. O coto é a parte que sobrou, o membro que sobrou da perna, né? E ela tinha uma ferida que não se sarava de maneira nenhuma. Até que uma pessoa falou pra ela assim, o dia que você aceitar verdadeiramente a sua amputação, essa ferida vai sarar. Aquilo pra ela foi um momento de virada de chave pra ela. Porque ela chorou copiosamente. Porque até então ela estava se enganando. E às vezes a gente vive esses processos dessas mentiras que a gente acredita, achando que ok, aceitei e a minha vida é assim. Então, essa virada de chaves, eu digo que ainda vão acontecer, porque, poxa, já tem 23 anos aí, vai fazer 23 anos de processo, porque ainda estou em desenvolvimento. Enquanto eu estiver vivo, isso vai acontecer. Lógico que hoje eu tenho uma consciência muito diferente daquela época dos 17 anos. Mas naquele momento, a primeira decisão foi, ok, eu preciso amputar, é esse momento, e depois foi o momento que eu entrei dentro da piscina e que o esporte me mostrou que eu era capaz quanto qualquer outra pessoa. Eu sempre gosto de trazer exemplos de esporte, né, de superação, assim, aqui no Agro Resenha. Eu até te mandei um episódio que eu gravei com o Hugo, né, Farias também. Óbvio, são situações diferentes, mas acho que são inspiracionais, né? E um ponto que
acho que a sua história, né, dispensa comentários, né, cara? Acho que o fato de você estar aqui conosco hoje, gravando aqui, já diz muito, né, sobre você. Mas tem alguns aspectos, assim, que você falando e que eu acho que seria legal a gente reforçar, né, cara? Você falou uma coisa ali atrás que eu tô matutando aqui e eu acho que seria legal você comentar sobre isso, né? Porque, assim, aqui, trazendo um pouquinho pra realidade do agro, tá? Às vezes, a gente tem aí um setor super próspero, né? Tem muitas pessoas querendo trabalhar, ao mesmo tempo que existem muitas oportunidades que não são preenchidas, seja por falta de gente, seja por falta de gente capacitada, inclusive, né? E você falou uma coisa muito interessante. Você falou assim, cara, ninguém vai treinar mais do que eu. Ninguém, em sã consciência, vai conseguir treinar mais do que eu. Isso é um ponto interessante, né, cara? Porque, assim, às vezes a gente quer alcançar algo, mas a gente tá mirando o topo, né? Esquece que tem um caminho considerável para você passar e conseguir, de fato, chegar ali, né? Conta um pouquinho dessa disciplina, cara, de como que você se estruturou, cara, para fazer isso acontecer, sabe? Bom, posso trazer o exemplo do Everest, né? Porque o Everest, eu planejei ele em 2019. Agosto de 2019 eu tornei público esse meu desejo, essa minha vontade de ir. Até falava assim, não tem dinheiro para ir, mas se for preciso eu vendo meu carro, se eu não conseguir patrocínio, eu vendo meu carro para poder ir, porque carro a gente compra, né? Experiências a gente vive, e é isso que a gente acaba levando pro caixão, pro túmulo. São essas experiências que a gente tem na nossa vida. E acabei conseguindo patrocínio, deu tudo certo, tava tudo dando certo. Inclusive no episódio do Hugo ele fala sobre essa questão do planejamento que ele teve. Sim. Cara, tava tudo dando certo. Nada impedindo. Era só ir, passagem comprada, dinheiro tudo organizado. O que acontece? 2020 veio a pandemia. Eu fiquei uma semana em casa processando isso, desse adiamento da viagem. Falando, nossa, mas só que eu entendi que não era só comigo, era com todo mundo, era o mundo inteiro. Então, não tinha o que fazer, a não ser esperar. Eu falei, bom, eu vou esperar, mas eu tenho que continuar treinando, eu tenho que ter disciplina. Porque quando voltar as coisas, porque eu sei que isso vai passar, e isso o câncer me ensinou, momentos difíceis passam, momentos da seca passam. A gente mora eu moro em Goiás, você mora em Mato Grosso, você sabe que existe a época da seca, a época Sim. da seca vai passar e vai chegar a época da chuva, ok, mas só que a gente tem que continuar fazendo o nosso dia a dia. A gente não vai só começar a trabalhar quando vai chegar a chuva, não é, a gente tem que fazer o nosso dia, fazer esse plano diário. E eu voltei a treinar, voltei a me dedicar, né? Eu treinava todos os dias dentro de casa, eu tinha um horário específico onde eu ia treinar, esse horário é o meu horário fixo que eu vou treinar, fazia o melhor que eu podia com as condições que eu tinha naquele momento, e a disciplina vem em cima disso. Mas além da disciplina, eu digo que você precisa encontrar o valor daquelas coisas que você faz. Por que eu faço a atividade física? Porque a atividade física, para mim, é a minha vida. Se hoje eu tô vivo, é porque eu faço atividade física. Não tem outra explicação. Pode trazer outros conceitos? Sim, porque Deus tem um propósito, tem uma missão na minha vida. Sim, também acredito nisso. Mas a atividade física foi fundamental para o meu corpo suportar todos os processos que ele passou. Porque se eu não fizesse atividade física, talvez eu não teria passado nem pela amputação, nem a retirada de parte do pulmão. E quando eu treinei pro Everest, eu cheguei no dia, era um domingo de Páscoa, era em 2022 que aconteceu. Eu cheguei num domingo de Páscoa, e eu digo para as pessoas, eu não cheguei no Everest naquele domingo, eu cheguei todos os dias que eu continuei treinando sem cessar, sabendo que ia chegar o momento da minha viagem, porque é esse diário que faz a diferença, é essa rotina, essa disciplina de você acordar todos os dias, sabendo assim, sabendo que o que precisa ser feito, mesmo que tipo, você não esteja no seu melhor dia, por isso que eu comentei antes, você tem que encontrar o valor daquilo que você faz. Isso. Porque quando eu falo essa fala nas palestras, as pessoas acham que você tem que ser motivado o tempo inteiro. Não é. Todos os dias. Eu não tô motivado todos os dias. Tem dia que eu tô morrendo de preguiça de treinar. Nossa, tudo que eu queria era ficar sentado na minha cama ou deitado na cama sem fazer nada, olhando TV. Mas eu sei o que o esporte significa. E esse valor é o que faz eu acordar todos os dias. É o que faz faz o que for o que eu tenho que fazer que é necessário para estar ali. Então, por isso que eu digo essa questão do Everest. Todos os dias treinando, todos os dias me dedicando, sabendo que ia chegar o momento certo de ir para essa viagem. E chegou no dia... Eu comecei a viagem dia 8 de abril. Chegou o momento onde eu iria viajar e que eu poderia realizar esse objetivo. Imagina se eu tivesse parado lá esperando a condição ideal. Talvez poderia ser muito mais difícil. Mas eu tenho certeza que o fato de me manter ativo todos os dias
dias, fazendo aquilo que eu poderia fazer naquele momento, tornou propício eu chegar no acampamento base do Everest. E digo mais, eu cheguei lá sem tanta dificuldade e ainda teve pessoas que tiveram junto comigo e falaram assim: João, eu só cheguei aqui porque eu vi você indo. Porque se você não tivesse com a gente aqui, com certeza já teria desistido. Não é fácil. Imagina você caminhar 50 quilômetros e tendo que subir e descer pedra, e com subida e descida, às vezes a altimetria é muito mais do que somente sair de 2.800 e chegar a 5.364, porque você vai fazendo... O acumulado, né? O acumulado é muito maior, e as pessoas falarem assim: poxa, eu cheguei aqui porque você estava aqui. Então isso para mim tem um significado enorme. Do treino, da disciplina que eu tive, de entender e de falar não em diversos momentos, onde as pessoas, né? A minha irmã é uma das pessoas que falava assim: o que você vai fazer lá no Everest? Tipo, inventando coisa aí pra fazer. E de escutar de outras pessoas que eu nem conheço, que nem me conhecem, que nem sabem minha história, nem sabem a metade do que eu passei, e que vem com opiniões. Tipo assim: não morreu de câncer, vai morrer no Everest. Ou tem aquela piadinha, né? Tipo, todo o corpo no Everest é um coach motivacional fora da sua zona de conforto. Cara, então, é isso que você vai escutar. E toda vez que você se propor a sair da zona de conforto, a buscar algo, a buscar um projeto, um sonho, um objetivo, a sair da mediocridade, né? Que a mediocridade é essa coisa de ser mediano, a buscar novos projetos, coisas fora da curva, você vai ser criticado. E você tem que saber lidar com essas críticas. Sim, sem dúvida. Eu acho que esse é o ponto, né? Assim, da mesma maneira que tem uma turma de um lado que vai te aplaudir, vai falar e tal, tem uma turma do outro lado ali que vai te encher o saco, né, cara? Que, assim, não consegue enxergar o sucesso do outro como uma coisa boa, né? Eu tenho uma experiência pessoal também nisso aí, né? Porque eu era bem obeso, né, cara? Uhum. E eu cheguei a pesar 130 quilos e tal. E o processo de emagrecimento também não é um processo simples, nem muito fácil, mas com disciplina, com tudo, você consegue, né? E era da mesma maneira, cara. Tinha os amigos lá, poucos amigos que davam joinha, vai lá e tal. E a maioria só fala: larga a mão, vem beber com nós, entendeu? Hoje eu entendo que não era uma maldade, assim, 100% maldade, mas na época dava uma raiva do caralho, né, cara? Porque negócio, você tá louco. Sempre vão ter essas intempéries no meio do caminho, né? E pra gente ir pros finalmente aqui, João, eu sempre valorizo muito, cara, as pessoas, assim, eu sou um cara que gosto muito de ler biografias, inclusive quero ler o seu livro, né? Leio biografias, gosto de ler biografias, em especial, assim, de gente, de esportistas, né? Gosto muito dessa linha, sabe? Entender esse mindset, né? Dos atletas e tal. Mas eu queria que você contasse, assim, pra gente, esse lance de você fazer as palestras, de você colocar esse conteúdo na frente. Eu gostei muito desse negócio que você faz de conversar, né, com pessoas que vão passar pelo mesmo procedimento que você, né, dar uma luz no fim do túnel. Você falou das redes sociais. As redes sociais hoje nos mostram, né, pessoas, gente que tá fazendo acontecer que, sei lá, 20, 30 anos atrás a gente não conseguiria ter acesso, né, cara? O quão impactante ou o quão satisfatório isso é pra sua vida hoje, cara? Eu digo que nós vivemos para deixar um legado. Querendo ou não, você vive através daquilo que você transmite para os outros, através daquilo que você passa de aprendizados, através da forma que você viveu sua vida. Tanto é que os maiores exemplos que a gente tem não são de pessoas que eram muito ricas, mas são pessoas que deixaram uma mensagem. Você lembra dos grandes pensadores gregos, você lembra dos grandes filósofos, você lembra dos principais imperadores, né, de Roma, e que são os imperadores que deixaram mensagem, deixaram algo para alguém. E o maior exemplo que a gente tem é de Jesus, né? Jesus viveu há 2.000 anos atrás, 2024 anos atrás, e ele trouxe uma mensagem. E foi tão impactante essa mensagem que dividiu o tempo. Então, o que a gente pode deixar é justamente o nosso legado. Você é um ser humano que tem uma história para deixar para alguém. Você tem que deixar um rastro como ser humano. Tem que deixar essa história. E cara, isso para mim ele é tão impactante hoje que eu já ajudei tantas pessoas. Tem pessoas que não estão mais aqui, que completaram sua missão, completaram sua jornada. E isso também me ensina muito sobre lidar com a morte, com essa questão do morrer. E fui entendendo também que, cara,
o meu papel era estar na vida dessa pessoa trazendo inspiração. Talvez a cura dela veio através dela desencarnar. E tá tudo bem. Existem planos maiores que são nossos, que a gente não entende, a gente tem que aceitar isso. Né? Diante da nossa pequeneza, a gente tem que aceitar isso. Não quer dizer que não foi sofrido em alguns momentos. Foi, mas eu aprendi. E teve uma vez que eu tava fazendo uma live e o pai de uma menina entrou na live e agradeceu, pessoalmente. Falou assim, João, agradeço por tudo que você fez pela minha filha. O tempo que ela viveu valeu a pena. E a diferença que você fez na vida dela valeu a pena. Isso pra mim é impactante. Ao ponto de que, por exemplo, hoje se eu entro dentro do avião, antigamente eu morria de medo de andar de avião. Aí toda vez que passava na minha cabeça quando começava turbulência e tudo mais assim, nossa, não morri de câncer, eu vou morrer num acidente de avião. Aí vou chegar lá em cima e falar assim, Deus, tá de sacanagem comigo, né? Tá me zoando, né, porra? Tá me zoando, pô, sacanagem, né? Mas hoje eu entro dentro do avião e se cair ou não, cara, eu entreguei minha missão, eu entreguei meu propósito. Sei que ainda tem mais coisas pra fazer, sim, mas hoje eu vivo com essa certeza de que o pouco que eu fiz, eu pude transformar muitas vidas. Recentemente eu estive fazendo uma palestra onde uma menina falou assim, eu passei 3 anos fugindo de todo mundo que queria falar comigo sobre a morte da minha mãe, porque a mãe dela morreu de câncer. E pra ela foi muito traumático. Ela fugia de todo mundo. Aí quando eu fiz a palestra, ela falou assim, eu me obriguei a sentar e escutar a sua palestra. E hoje eu tô conversando aqui sobre um assunto que é super difícil pra mim. E ela falando comigo. Você tem a noção do destravar que deu nela naquele momento? Sim. Ela conseguir falar aquilo. Então pra mim, é isso que faz sentido. Essas vidas que são transformadas, essas vidas que acontecem, essas mudanças, justamente por um momento, alguma coisa que de repente a pessoa conheceu. Ali viu a minha história e falou que, poxa, a sua história serviu de inspiração pra mim. Não fui eu que mudei a pessoa, não mesmo. Foi um momento, alguma coisa que ela viu na minha história, que conectou com ela e que fez ela se mover e se transformar. E é isso. A gente vive para fazer a diferença na vida das pessoas. Quando eu cheguei no acampamento base do Everest, eu falei, não é sobre um feito pessoal meu, é sobre um feito de ser um bom exemplo para a sociedade. Nós precisamos de bons exemplos. Eu preciso de bom exemplo. Cada vez mais a gente vive numa sociedade ausente de valores e virtudes, mas nós precisamos ter valores e virtudes. A gente precisa ter referenciais, pessoas que nos direcionam para o caminho do bem, do que é o melhor. Senão a gente fica com uma sociedade doente totalmente perdida, da forma que a gente está hoje. Eu cheguei no acampamento base do Everest. E quando eu cheguei lá, foi justamente para inspirar outras pessoas, que de repente acham que na sua vida está limitado, mas não. Que acham que é impossível realizar alguma coisa, mas não é impossível. É só uma questão de escolha. O impossível é feito de vários possíveis diários. Vários possíveis que você vai fazer no dia a dia para você realizar. E isso, para mim, tem esse grande significado de viver essa vida com propósito. De viver o propósito que foi colocado na minha vida. De transmitir essa mensagem. De que cada pessoa que tiver câncer, de cada pessoa que tiver uma amputação ou não, de cada pessoa que estiver passando por sua dificuldade, que olhar para minha história e falar assim, caramba, eu posso realizar todos os meus sonhos, eu posso realizar os meus objetivos, eu posso querer conquistar mais coisas. Tá feito. Eu entreguei minha missão. É isso. Show. Cara, e tem um ponto disso tudo que você comentou, né, que assim, nem todo mundo precisa passar pelo que você passou, obviamente, não, né? Eu nem quero que todo mundo passe por que eu passei. Nem desejo isso. É aquela questão assim, às vezes você não precisa ser um faixa preta pra ensinar alguém ou pra ser um exemplo pra alguém, né? Eu sempre comento com a turma aqui, cara, o trabalho que eu faço aqui no AgroResenha, pra mim já é muito satisfatório também nesse sentido, sabe? De gente que ouve e tomou decisões baseadas em coisas que ouviram aqui e tal. Então assim, todo mundo tem uma mensagem boa pra passar e todo mundo pode ser um bom exemplo, né, cara? E se inspirar, obviamente, em pessoas como você, como outras pessoas também que são exemplos, né? Aquele ponto a ser perseguido, né? Que você comentou ali atrás. Eu sempre olhava pra alguém e falava assim, cara, se esse cara conseguiu, eu também vou conseguir, né, cara? Então, muito legal, João, muito legal, cara. E, Paulo, a verdadeira mudança acontece dessa forma. Se eu quero mudar o mundo, eu tenho que mudar a mim mesmo. Porque a partir do momento que eu mudo o meu mundo, eu começo a mudar o mundo em volta. Que nem você falou assim, teve muita gente que falava, não, deixa disso, vamos lá tomar uma cerveja, mas teve muita gente ao seu redor que inspirou na sua história. E é assim que a gente vai fazendo as coisas. Por exemplo, é que nem você comentou, alguém escutou a AgroResenha aqui e tomou uma decisão na vida dela. É isso, é baseado nessas mudanças que a gente provoca e que a gente mostra para as pessoas que nós somos capazes de realizar coisas inimagináveis. E tanto é que hoje, né, como eu falei assim, hoje
eu digo que quando a gente bate uma meta, o que a gente faz, Paulo? A gente dobra a meta, né? Dobra a meta. E eu vou escalar o Everest. Qual que é o próximo? Você vai até o pico? Eu quero ir até o pico do Everest. Caralho, mano. Da hora, hein? Porque eu vi pessoas que estavam do meu lado, fazendo o trajeto comigo, e que chegaram lá no topo do Everest. Aí e você sim. tem dúvida que eu vou chegar lá? Não, você tá louco? Depois de tudo você já fez, vai tomar no cu, lógico que vai. Tá louco. Massa demais, João. Cara, quero agradecer demais sua participação aqui no AgroResenha. Espero que quem esteja do outro lado aí tenha entendido um pouco do propósito desse episódio aqui, né, cara? É muito mais do que falar sobre agronegócio e agricultura, aqui é sobre pessoas, né? E sobre como a gente pode melhorar o mundo e melhorar nós mesmos aí, cara. Então, muito obrigado. Parabéns aí pela sua história, pela sua trajetória, cara. Obrigado, Paulo. Agradeço. E para as pessoas que quiserem me acompanhar nas redes sociais, meu Instagram é João Saci, tem TikTok também. Faço palestra para empresas, se tiverem interesse também de estar levando palestra para as empresas, para esse mundo do agronegócio também. E tem o meu livro, para quem quiser adquirir, pode adquirir diretamente comigo. É uma produção independente. Já anota o pedido aí. Já anota o pedido, meu pedido. Vou anotar, dia 28 tá chegando mais exemplares, né? Porque eu vendi todos os exemplares. Na época, quando eu lancei, eu tinha dúvida se eu ia conseguir vender as 1000 cópias. Eu consegui já vender mais do que 1000 cópias. Já imprimi algumas outras vezes. E agora tá chegando mais exemplares, né? Então, quem tiver interesse pode entrar em contato comigo pelo Instagram para adquirir o livro, que eu vou ter o maior prazer em estar atendendo e de repente trocando uma ideia também. E se você acha que tem alguém que precisa conhecer minha história, precisa conversar comigo, pode também indicar. Eu estou super disposto a estar conversando para estar ajudando a passar e superar esses processos aí. Porque quando a gente compartilha a nossa jornada, não é que fica menos difícil, fica mais leve e a gente consegue superar isso daí. Show de bola, cara. Vai estar tudo na descrição do episódio aí. E agora, ô João, a gente tem uma parte super importante desse podcast aqui, que é o nosso glorioso quiz. Vamos nessa? Vamos. Ó, não tem pegadinha, viu, João? Vou te fazer umas perguntas e você responde a primeira coisa que vier à sua cabeça, tá certo? Bora lá, então. Bora. João, conta aí pra gente, cara, qual que é a sua música antiga predileta? In the End, do Linkin Park. Ó, da hora. Escutei quando eu tava indo amputar minha perna. Porra. E, cara, conta pra gente aí, qual que foi o lugar mais legal que você já visitou? Acampamento base do Everest. Everest. Só levantei a bola aí pra você cortar. E, cara, na cozinha, qual que é a sua especialidade, meu? Comer. Sei 90% das pessoas que passam por esse podcast. Tá? Como neto de uma boa cozinheira, eu sei cozinhar algumas coisas, me saio bem fazendo algumas massas, macarrão, risoto. Minha especialidade mesmo é essa questão do risoto. Show. Tá bom. E, cara, vou levantar a bola de novo, né? Se você pudesse indicar um livro aí pra gente que de alguma maneira impactou sua vida, que mudou sua vida, enfim, pode compartilhar conosco. 12 Regras para uma Vida. É do Jordan Peterson. Isso. Show de bola. E o meu livro, né? Eu digo que você escrever um livro é algo satisfatório, porque você vai vivendo a sua experiência de outra forma. Então, é impactante você escrever um livro contando a sua história. Mesmo que você fale assim, ninguém mais... Mas escreva, pelo menos escreva a sua história de alguma forma, da forma que você lembre, que você vai ver a transformação que isso pode trazer para sua vida. Legal. Muito bom, cara. E uma mais filosófica agora. Por incrível que pareça, não foi de sacanagem, mas se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, qual seria o melhor conselho que você se daria? O melhor conselho pro meu eu de 17 anos? Fala, cara, você vai passar por momentos muito difíceis. Jamais deixe de acreditar em Deus e jamais deixe de dar o próximo passo. Não desista. Siga sempre em frente. Muito bom, João. E pra você que ouviu esse episódio até agora, cara, tenho certeza que você viu valor em tudo que a gente conversou aqui. Então considere compartilhar esse episódio com alguém que vai se beneficiar desse conteúdo. Afinal, o podcast ele cresce na medida em que você participa junto com a gente desse processo aqui. Então, baixa aí o AgroResenha em todos os agregadores de podcast, Spotify, Deezer, enfim, todos eles. Nós estamos em todos os agregadores. Siga as nossas redes sociais no Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter. Só buscar por @agroresenha. Entre no nosso grupo do WhatsApp, nosso canal do Telegram. O link está no nosso site, o www.agroresenha.com.br. Escreva para contato@agroresenha.com.br se você quiser mandar a sugestão de entrevistados, mandar um oi pra gente, lá a gente adora receber ois. E nós fazemos parte da Rede Agrocast, a maior, mais bonita e fofa rede de podcasts do agro do Brasil. Então se você quiser ouvir outros podcasts do agro, só colar em redeagrocast.com.br
podcast.com.br. Mais uma vez, cara, muito obrigado, parabéns pela sua história. Eu sempre finalizo os meus episódios aqui com uma frase de muita sabedoria, cara, que é o seguinte: se chover não precisa molhar a horta não, tá bom? Tá certo. Eu que agradeço, Paulo, pelo convite. Foi uma honra estar batendo papo aqui com vocês e compartilhando um pouquinho dos aprendizados aí que eu tive durante a minha trajetória. Show de bola, cara. Obrigado. E aí, você gostou desse podcast? Se gostou, considere compartilhar esse episódio com alguma pessoa que irá se beneficiar desse conteúdo e nos ajude a alcançar ainda mais pessoas. O roteiro e a apresentação desse episódio foi do Paulo Ozaki, a produção do Agro Resenha e a edição do Senhor A.